Olá, irmãos. Hoje embarcaremos em uma jornada de descoberta espiritual, enquanto exploramos o intrigante capítulo 24 do livro de Mateus na Bíblia Sagrada. Este é um capítulo repleto de ensinamentos profundos e profecias proferidas por Jesus Cristo, abordando eventos e sinais que têm intrigado muitas pessoas. É uma parte essencial das Escrituras para entendermos o que a Bíblia nos revela sobre o fim dos tempos. Raramente na história da humanidade se falou tanto sobre o fim dos tempos como agora. O retorno de Cristo tornou-se um tema comum entre os cristãos e na internet devido às enfermidades e os rumores de guerra, e também os sinais que aparecem no céu e devido ao esfriamento dos corações humanos. Acontece que muitas pessoas estão aproveitando a agitação global causada por enfermidades e outros eventos que acontecem ao redor do mundo para postar falsas profecias ou descrever incorretamente passagens bíblicas sobre o fim dos tempos, ou até mesmo para ganhar mais seguidores nas redes sociais, ou simplesmente para espalhar o medo entre as pessoas. Uma das passagens bíblicas mais comuns usadas por esses sensacionalistas é Mateus 24, onde Jesus fala sobre o que acontecerá ao mundo antes de seu retorno. Então, neste vídeo, analisaremos tudo o que o Senhor Jesus realmente disse aos seus apóstolos no Evangelho de Mateus a respeito dos dias que viriam. Mateus 24 reúne o último grande sermão de Jesus antes de sua morte, enfocando o fim dos tempos e também o seu retorno e o grande julgamento. Porém, antes de entender o que Jesus disse ali, é preciso entender todo o contexto daquele momento. Para fazer isso, voltemos ao capítulo 23, onde vemos Cristo falando a uma grande multidão no templo em Jerusalém. Ele criticou a posição dos fariseus e mestres da lei, que pregavam o Evangelho, mas não obedeciam à palavra de Deus. Então ele disse palavras duras para os judeus. Vamos ver o que ele disse. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados, quantas vezes eu quis reunir seus filhos como uma galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Eis que sua casa ficará desolada. Eu lhes digo, de agora em diante vocês não me verão mais. Até que digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 23, versículo 37 ao 39. Logo depois, o capítulo 24 começa a nos contar que Jesus e seus discípulos deixaram o templo, a julgar pelo tom de seu sermão lá dentro. É provável que ele ainda estivesse zangado com os judeus por sua deslealdade e falta de fé. Depois de alguns minutos, ele começou a profetizar, dizendo que nada disso restaria e que o templo logo seria destruído. Mateus 24, 2. Os discípulos ficaram curiosos com esta profecia, e ao chegarem ao Monte das Oliveiras, perguntaram ao mestre quando isso aconteceria e quais sinais indicariam sua segunda vinda à terra. Então Jesus sentou-se e começou a explicar às suas ovelhas tudo o que iria acontecer no mundo até o fim do mundo. Ok, agora que entendemos todo o contexto da escrita de Mateus 24, vamos analisar seu conteúdo. Essas passagens são de difícil interpretação porque, além do caráter simbólico de sua linguagem, também se referem a uma série de acontecimentos. É por isso que muitas pessoas interpretam mal certas partes do discurso de Jesus e acabam transmitindo uma mensagem incompleta ou até errada. Então, neste vídeo, analisaremos 3 pontos-chave das profecias de Jesus sobre o fim dos tempos. Primeiro, para quem esta mensagem é enviada? A grande maioria das pessoas acredita que o que Jesus disse em Mateus 24 foi dirigido à sua igreja, mas não é o caso. Eles estão visando os judeus. Naquela época, a igreja cristã ainda era um mistério. Ela só estaria contida na ação de Deus no Pentecostes, Atos 2, versículo 1 ao 4, e posteriormente revelada através das cartas do apóstolo Paulo. Portanto, é necessário deixar claro que os acontecimentos preditos por Jesus nestes capítulos referem-se apenas à situação do povo judeu durante o período da Grande Tribulação, anterior ao seu retorno, Mateus 24, versículo 29 ao 31.
Além disso, Mateus 24 trata de falsos profetas e falsos cristos, que se levantarão para enganar o povo. Diferentemente do que muitos imaginam e pregam na igreja hoje, essas pessoas levantadas por Satanás são um perigo para Israel, que não acredita que Jesus seja o Messias ou que Jesus tenha vindo à Terra uma vez. Além de saber discernir espíritos, nós, como Igreja de Cristo, também devemos nos preocupar mais com falsos mestres, falsos apóstolos e falsos pregadores, para que nenhum de nós se desvie do caminho do Senhor. Outra evidência de que os judeus são o alvo das profecias de Cristo sobre o fim dos tempos é encontrada no versículo 15, quando Jesus fala de terrível blasfêmia, ou, em outras versões, da abominação da desolação. Aqui, Jesus falou da terra judaica, do templo e dos sacrifícios que Daniel já havia profetizado. Daniel 9, versículo 24. Observe também que em Mateus 24:16 Jesus disse: aqueles que estão na Judéia devem fugir para as montanhas. Isto foi claramente dirigido a Israel, pois não há nenhuma passagem em todo o Novo Testamento em que Cristo ou qualquer um dos seus apóstolos exortem a igreja a fugir para as montanhas. Por fim, da mesma forma, vemos que o texto ainda fala do sábado, no que se refere aos costumes e leis judaicas, no versículo 20, e também traz à tona a metáfora da figueira, versículo 32, símbolo da representação sexual da nação de Israel. Segundo, quando esta profecia de Jesus começará a se cumprir, em Mateus 24:36, Jesus declara que ninguém sabe em que dia ou quando esta profecia será cumprida, nem mesmo os anjos no céu ou ele naquele momento. Só Deus sabe. No entanto, deixou claro que isso acontecerá quando o mundo menos esperar. Veja o que ele disse aos seus discípulos: assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será quando o Filho do Homem vier. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada sabiam, até que veio o dilúvio e os levou. Assim fará o Filho do Homem quando vier. Mateus 24, versículo 37 ao 39. Mas embora não seja conhecida a data exata, que marca o início dos eventos que marcam o retorno do Messias aos judeus e o estabelecimento de seu reino na terra, esta passagem nos mostra que a tribulação foi profetizada para os 7 anos que aconteceriam. Serão os 7 anos profetizados por Daniel, a última das 10 semanas. Daniel 9, versículo 24 ao 27. Uma coisa interessante sobre as profecias de Jesus é que tudo está relacionado com o que o apóstolo João registrou em Apocalipse, capítulos 6 a 19. É isso que analisaremos a partir de agora. Muitos acreditam que a Igreja de Cristo não experimentará nenhum destes eventos, porque já foi arrebatada e libertada do tempo de provação, como está escrito em Apocalipse 3:10. No início de Mateus 24, Jesus fala sobre a primeira metade da 70ª semana de Daniel. No versículo 8, Jesus diz: estes são o início das dores. Essas dores não estão vinculadas a nenhum momento, elas definem o início do período da tribulação, e a Bíblia as compara às dores de parto de uma mulher grávida. O início da agonia são os primeiros 3 anos e meio do período da tribulação, em que o mundo será governado pelo Anticristo. Assim como a dor antes do parto tem uma fase inicial e uma fase final, estes últimos 7 anos também se dividem em 2 fases de 3 anos e meio. Observe a conexão entre o discurso de Jesus nos versículos 4, 8 e Apocalipse 6, onde o Senhor abre os 7 selos e começa a derramar seu julgamento sobre a terra. Vamos analisar. Em Mateus 24:5, Jesus advertiu os judeus para tomarem cuidado com os falsos cristos que enganariam a muitos. O que acontecerá quando o primeiro selo for aberto e o anticristo surgir para enganar e governar? Veja o que a Bíblia diz. Vi o Cordeiro abrir o primeiro dos 7 selos. De repente ouvi um dos seres sencientes dizer com uma voz como de trovão: venha. E olhei, e eis diante de mim um cavalo branco. Seu cavaleiro brandiu um arco, e foi-lhe dada uma coroa.
e cavalgou como um vencedor determinado a vencer. Apocalipse 6, 1 e 2. Depois, ainda no versículo 5, Jesus fala sobre guerras e rumores de guerras vindouras, que é exatamente o que a abertura do segundo selo trará e acabará com a paz na terra. Veja o que está escrito. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Vem. Então saiu outro cavalo. Este era vermelho. Seu cavaleiro foi dado para tirar a paz da terra e fazer as pessoas matarem umas às outras. E foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6, 3 e 4. Então, no versículo 7, Jesus diz aos seus discípulos que nação se levantará contra nação e o mundo cairá numa grande fome. E isto está relacionado com a abertura do terceiro selo do Apocalipse. Compare as profecias de Cristo com as visões do apóstolo João. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem. E olhei, e eis diante de mim um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi uma voz vinda de entre as quatro criaturas viventes que disse: 1 denário é uma libra de trigo, 1 denário é uma libra de cevada, e o azeite e o vinho não devem estragar. Apocalipse 6, 5 e 6. Por fim, ainda no versículo 7, Jesus fala sobre vários acontecimentos que tirarão a vida de milhares de pessoas, em conexão com o quarto selo e o espírito de morte, que será trazido pelo quarto cavaleiro do Apocalipse. O apóstolo João escreveu: Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e Hades. E depois disso foi-lhe dado um quarto do poder para matar com a espada, com a fome, com a peste e com os animais selvagens. Apocalipse 6, 7 e 8. E não para por aí. Em Mateus 24, versículo do 9 ao 28, Jesus começa a prever como será a segunda metade da 70ª semana de Daniel, os últimos 3 anos e meio antes do retorno do Messias. De acordo com as profecias de Cristo sobre o fim dos tempos, muitas pessoas serão martirizadas naquele tempo. Mateus 24, 9. O que está relacionado com o quinto selo? Com a abertura do sexto selo, haverá coisas maravilhosas e grandes sinais que anunciarão a vinda do grande dia da ira do Senhor. Muitos em Israel se rebelarão uns contra os outros. Além disso, o engano e o desrespeito se espalharão e o amor esfriará, o que significa que muitos abandonarão sua fé. Entanto, Jesus também promete que aqueles que persistirem com ele até o fim o verão voltar e participar da vinda dele e reinar por 1000 anos. Mateus 24, 13. Outro ponto importante que Jesus revelou aos seus discípulos tinha a ver com a propagação do Evangelho do Reino por todo o mundo, mas não deve ser confundido com o Evangelho da Graça atualmente proclamado. O Evangelho do Reino é a mensagem entregue pelo remanescente de Israel e pelos 144 mil selados durante a grande tribulação, chamando a atenção para o retorno de Jesus, que então virá para estabelecer o seu reino, assim como o nosso. Isso pode ser visto em Apocalipse 7. Agora, quero voltar à escritura que expliquei no início do vídeo, onde Jesus falou da abominação que causa desolação, ou da terrível blasfêmia, porque muitos acreditaram nesta profecia já em 70 depois de Cristo, quando o Império Romano foi destruído, este templo. Esses estudiosos da Bíblia afirmam que esta passagem está relacionada com a declaração de Jesus de que uma pedra não seria colocada sobre outra no Templo de Jerusalém. Contudo, conforme os romanos agiram, a profecia não se cumpriu ali. A abominação da desolação mencionada por Jesus em Mateus 24:15 só será estabelecida pelo Anticristo e será plena e inequivocamente cumprida nos últimos 7 anos, conforme profetizado em Daniel 12 dessa forma. Esta profecia em Daniel refere-se claramente à grande tribulação, um período de grande sofrimento como o povo judeu nunca experimentou. Que mensagem esta profecia nos traz hoje?
Como vimos anteriormente, as profecias de Jesus sobre o fim dos tempos não foram escritas pensando em nós, cristãos. No entanto, não é por isso que devemos ignorá-lo. Pelo contrário, tudo o que está registrado em Mateus 24 é um aviso, pois se o fim está próximo, o arrebatamento também está. Nosso mundo está muito inquieto. Existem conflitos em muitos países e a terra pode ser ocupada por uma guerra devastadora a qualquer momento. Além disso, uma grande proporção da população passa fome. Há cada vez mais fenômenos naturais e desastres, e grandes epidemias ceifam milhões de vidas. Além disso, muitos cristãos têm sido perseguidos pela sua fé em Jesus, e muitos têm sido enganados por aqueles que foram criados por Satanás. Independentemente disso, a terra está sofrendo essas dores, assim como a dor que uma mulher sente quando dá à luz. Então, meu irmão, esteja preparado. Não deixe que o inimigo o distraia ou abale a sua fé com as alegrias deste mundo. Em vez disso, continue seguindo Jesus, porque Ele é o único que pode te salvar e garantir a eternidade com Ele. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de já deixar o seu like e também de compartilhar esse vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Então, até a próxima e Deus abençoe a todos.